Câmara de Vereadores, nas sessões da Câmara, a gente tem acesso. Então, se eu não tenho acesso, a população muito menos. É uma cidade que explora tudo com alta tecnologia, que é Macaé. O mercado de Macaé, a economia de Macaé sobrevive por conta de um mercado de alta tecnologia. Não cabe os poderes públicos não terem muita tecnologia para garantir transparência, respeito, credibilidade. O mais grave que nós estamos enfrentando na cidade, e que é não só na cidade, é uma questão talvez de sociedade, é a crítica violência no ambiente escolar, com ataques, com ameaças, né, em todos os bairros. No bairro Elétrico, em todos os lugares da cidade a gente teve algum relato de violência na escola. Acompanhar, discutir, encaminhar, cobrar que solucione. Não vai ser de uma hora para outra, mas alguém precisa discutir, e nós fizemos esse papel. Nós levantamos isso não porque nós achamos uma pauta legal, não é legal, é grave. Muito desafio, foi um ano muito difícil, por tudo que ele ofereceu, movimentações políticas no município, algumas perdas, outras conquistas, mas um ano em que eu acho que nós conseguimos deixar todas as dificuldades de lado e continuar trabalhando e produzindo com qualidade. Nós tivemos problemas enormes na Câmara de Vereadores, enfrentamos inclusive desgastes entre servidores e prefeitura, um ano em que a cidade de novo se destacou pela falta de segurança, pela violência. A juventude é a grande bandeira, e não só uma grande bandeira do mandato, mas o mandato tem essa clareza. A juventude ela precisa ser a grande bandeira da sociedade, em especial dessa região. Não é só desenvolvimento, não é só porto, não é só petróleo, é a vida da juventude também. Mas é o vereador da juventude, não é isso. A gente entende que a gente vai superar os problemas da cidade quando a gente superar os problemas da juventude também. E não cabe mais dizer que a juventude é o futuro da cidade, o futuro do país, porque ela está morrendo agora, ela está sofrendo agora, ela está desempregada agora, ela está sem quadra de esporte no bairro agora, então ela está sem oportunidades agora. E agora que a gente precisa resolver, porque as consequências, é lógico, são de agora e são do futuro. Então precisa entender os jovens como esse fator e esse setor fundamental da sociedade. Macaé não consegue ainda superar a barreira do entendimento de que o jovem é algo que é tratado pela cabeça dos outros. Então a gente quer que ele seja tratado pela cabeça dele. E o Conselho de Juventude é essa ferramenta, de trazer o poder público, as organizações sociais de juventude, o poder legislativo, para discutir os caminhos, para encontrar essa equação correta de lidar com a vida do jovem. A Câmara Juvenil é um projeto muito rico, pela disposição da garotada das nossas escolas públicas em pensar a escola, em pensar o bairro, em pensar a cidade. Isso para nós tem sido um desafio e um orgulho, fazendo um paralelo com a reforma política e o desenvolvimento da Câmara Juvenil, que a Câmara Juvenil, em sua ampla maioria, são mulheres. Desde a primeira edição da Câmara Juvenil em Macaé, as vereadoras juvenis eram mulheres. E nós entendemos que isso é um avanço, porque as mulheres elas representam a maioria da sociedade, e se a gente olhar o Congresso Nacional, elas são a ampla minoria. Macaé teve apenas um presidente da Câmara que era negro, que foi seu Ivan Drummond. E o presidente da Câmara agora está conduzindo, por coincidência e por orgulho nosso também, é um negro, um jovem negro, estudante de escola pública. Então imagine se nós tivéssemos um sistema político que possibilitasse jovens negros. É uma outra realidade, é uma mudança de modelo, que alguns equívocos foram injustificáveis, em especial o grande debate que começou pela educação por conta de uma paralisação no mês de maio, junho. Primeiro era um decreto só para educação e depois se transformou no decreto 93, que se ampliou para todos os servidores, e as faltas injustificadas seriam descontadas de todas suas gratificações, seus abonos.
e não era proporcional, né? Então eles eram descontados um dia de salário, porém as gratificações, a regência de professor, né, isso seria descontado integralmente. Isso é um erro, né, um erro de condução, um erro de diálogo, né, uma falta de sensibilidade. E aí nós propusemos como desdobramento disso, e era inclusive uma reivindicação do sindicato, de um código de greve, que Macaé tivesse a instituição de um código de greve, e precisamos também da sensibilidade do poder público, que eu não acredito que, se não for pressionado, vá fazer. Então precisa da pressão, precisa que ele ouça a pressão das pessoas. Na Câmara, o nosso papel a gente apresentou, cumpriu, mas vamos continuar aqui cobrando que o código de greve aconteça, o decreto 93 seja revisto, e mais do que isso, né, que o município de Macaé consiga encontrar uma fórmula para lidar com esse quantitativo imenso de servidor público, essa dificuldade de lidar com a folha de pagamento, não desvalorizando o servidor, né, garantindo ao servidor a valorização, o respeito, condições de trabalho, mas que não comprometa de forma irredutível ou irreversível as finanças do município. Então isso vai ser um grande desafio para médio e longo prazo. Então a gente colocou ali, no primeiro panfleto, né, ao invés de pedir voto, a gente explicava à sociedade o que era direito daquele que o representa. As pessoas ainda confundem muito o papel do vereador, o dever do vereador. Então isso é uma coisa que a gente precisa superar. Na campanha eleitoral a gente trabalhou muito isso, mas esse foi o pontapé inicial para a gente discutir, por exemplo, o funcionamento interno da Câmara de Vereadores. Para começar a discutir transparência, fomos derrotados, né? Mas, ao mesmo tempo, a proposta seria de que voltaria para de manhã e no final da tarde seria transmitido de novo as sessões. Isso não aconteceu. Tem que ser aprimorada a forma de transmissão da sessão da Câmara pela internet, ainda é falho. Nós apresentamos e aprovamos um requerimento na Câmara para que as pautas, o que vai ser discutido, seja divulgado pelo menos no site da Câmara com 48 horas de antecedência, com 24 horas de antecedência, porque a gente pode mobilizar os setores interessados, né? Se vai discutir salário de professor, se vai se votar salário de professor, a gente convoca os professores. Se vai votar a atribuição da Guarda Municipal, a gente convoca a Guarda Municipal e conversa, até para orientar o meu voto, o voto dos outros vereadores. Mas isso não acontece, isso é uma questão primária. Para o século passado, não cabe mais Macaé, no século XXI, em 2015, não ter as pautas que vão ser votadas na Câmara de Vereadores esclarecidas, apontadas antecipadamente para a população. Para além disso, tanto a Câmara de Vereadores quanto o governo municipal tem dificuldade de entender a necessidade de investimento no Portal da Transparência. O Portal da Transparência foi uma conquista do Brasil inteiro. O Portal da Transparência do governo federal, ele é bom, você consegue acesso a contra-cheque de servidores públicos federais, por exemplo, você consegue acesso a detalhes, mas em Macaé você não consegue saber, por exemplo, o que eles estão fazendo com o dinheiro dos royalties. O poder público precisa entender que investimento em tecnologia da informação para garantir transparência é prioridade hoje da sociedade. As redes sociais estão aí, as tecnologias estão aí, a participação das pessoas tem se dado muito pelo meio digital, e isso precisa chegar a uma compatibilidade. Já começar a mostrar, a dizer para as pessoas que o vereador não tem o papel de construir creche, de construir escola, mas ele tem o papel de discutir o modelo da educação, e esse desafio é continuar um processo pedagógico, didático com a sociedade, para que eles entendam de fato qual é o papel do parlamento, qual é o papel do vereador. Então não existe vereador nenhum que cria creche ou que cria escola. Ele pode até sugerir, mas ele não construiu, Então muitas das vezes as cobranças que vêm, elas são nesse sentido, Alguém que tem filho pequeno e precisa de uma creche para ir trabalhar, alguém que está numa escola e a escola está com problema de estrutura ou de materiais, e o vereador soluciona o problema. Isso não é verdade. O vereador cobra, ele pressiona,
em especial junto com o encaminhamento dos pais, dos professores, dos diretores da escola, da comunidade escolar. Não é legal, é grave, é muito crítico, e a Câmara de Vereadores precisava discutir. Os inúmeros casos de escolas, começou no Maria Isabel, no centro da cidade, a diretora teve que se afastar, depois o Renato Martins várias vezes foi invadido ao ponto de ter sido incendiado. Não dá para discutir educação só em uma pauta. Isso precisa ser superado. Então nós apresentamos, e foi também uma experiência interessante, mas que começou um debate, ainda não superamos esse debate, que foi a Comissão Especial de Enfrentamento à Violência no Ambiente Escolar. E foi um momento alto dela, uma audiência pública que aconteceu aqui na Câmara, em que vieram todas as figuras que deveriam estar discutindo, os setores de segurança, o prefeito, a Secretaria de Educação, todo o seu staff, a maioria dos vereadores, os diretores de escola, representantes estudantis, representantes da sociedade, sindicato. Então a gente fez um momento de debate muito rico que dali alguns apontamentos saem como proposta. Não é o vereador Marcelo que vai resolver o problema da violência na escola, mas alguém precisava puxar essa pauta, alguém precisava levantar essa questão. A gente propôs creche no Novo Cavaleiros, a gente propôs creche em vários bairros da cidade, a gente pediu a reforma do Maria Letícia, a gente pediu a reforma do Polivalente, até faxinar o Polivalente a gente foi fazer. Várias escolas em Macaé sofrendo com vandalismos, com ataques, com ameaças, em todos os bairros. No Engenho da Praia, no Lagomar, no Centro, na Barra, no Novo Cavaleiros, no bairro Valente, em todos os lugares da cidade a gente teve algum relato de violência na escola. Então a gente acredita que Macaé é uma cidade muito rica em cultura, uma cidade que tem cultura para todos os gostos, em todos os setores da cidade, e que precisa ter a participação do poder público na garantia de acesso, de fomento, de financiamento para os agentes de cultura e também para a população poder ter acesso a tudo que a cidade fornece, oferece, produz de cultura. Se nós tivéssemos, por exemplo, 1% do orçamento municipal para a cultura. Isso, com a previsão orçamentária, por exemplo, para 2015, daria cerca de 20, 25 milhões. É um valor razoável, possível e que transformaria Macaé em um dos grandes polos culturais do estado do Rio de Janeiro. E temos alguns desafios, rever o Conselho Municipal de Cultura, rever o Plano Municipal de Cultura, possibilitar que artistas que não são formalizados, que não representam uma organização, estejam presentes tanto na discussão da política cultural, quanto na garantia de financiamento de suas práticas e de seus movimentos culturais. Então, uma cidade sem cultura é uma cidade sem história, uma cidade sem identidade. E a gente precisa fomentar a identidade de Macaé nesse momento, no momento de reconstrução. Agora é o tempo de pensar uma cidade que de fato, perceba todas as suas diferenças e trabalhe para que elas convivam por harmonia, convivam em harmonia. Coisa importante que foi proposta do mandato, requerimento também aprovado e que é um avanço nessa busca de modernidade, de cidade eficiente e sustentável, é interligar as ciclovias aos terminais de ônibus. A gente vai, talvez um dia, encontrar uma cidade em que as pessoas vão trabalhar e saem de bicicleta de casa, deixam a bicicleta no terminal e deixam sua bicicleta com segurança, com condições de, quando voltar do trabalho, encontrar a bicicleta e voltar para casa de bicicleta.